Estamos iniciando o versículo do dia para a honra e a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Glórias a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Meu irmão e minha irmã, muitíssimo obrigado por estar conosco diariamente neste momento de leitura, meditação, estudo da palavra e reflexão. A minha recomendação no dia de hoje é sempre: tenha em mãos um bloco de anotação, caneta ou lápis. A Bíblia, tão importante quanto a sua leitura diariamente, nos traz refrigério para a alma e sabedoria. Estamos aqui para o nosso 302º encontro, bênção pura, só vitória. Trago para o dia de hoje a leitura e meditação do livro de Romanos, capítulo 2, versículo 4, com a palavra-chave: Deus produz o arrependimento. Uau! A palavra diz: ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. Uau! Aleluia! Glórias a Deus, glórias a Deus, glórias a Deus. Meu irmão e minha irmã, meditando e aprendendo com o versículo do dia: ou menosprezas tu as riquezas da sua benignidade, paciência, longanimidade? Fala do judeu como desprezando essas coisas, acreditando que eles as mereciam. Ignorando que a benignidade de Deus te leva, tenta levá-lo ao arrependimento. Presta atenção. Em sua grande bondade, Deus retém o seu juízo, dando tempo às pessoas para que abandone o pecado. É fácil abusarmos da paciência de Deus e buscarmos aprovação para os caminhos errados em que vivemos. A autocrítica é algo difícil. É ainda mais penoso apresentarmos-nos abertamente a Deus e permitir que Ele nos diga em que áreas de nossa vida precisamos mudar. Porém, como cristãos, devemos pedir ao Senhor que nos mostre os nossos pecados, para que Ele nos possa perdoar e curar. Infelizmente, temos a tendência de admirar a paciência que o Senhor tem para com outras pessoas, em vez de nos humilharmos e reconhecermos como Ele tem sido paciente conosco. Com relação à pergunta que é o nosso tema do versículo do dia, Paulo reflete textos judaicos. Por exemplo, Sabedoria de Salomão, capítulos 12 a 15. Livro do profeta Jeremias, capítulo 7, versículos 1 a 5. Livro de Amós 5, versículos 18 a 27, que retratam um predominante descaso entre os judeus com relação ao juízo divino. Muitos deles pensavam que, por ser o povo de Deus, não tinham motivos para se preocupar com o eventual julgamento, pois, segundo criam, seus pecados não seriam punidos como os pecados dos gentios. Paulo enfatiza que a graça de Deus tinha como propósito desviar os judeus de seu pecado e não levá-los a consentir com um estilo de vida pecaminoso. Um outro ponto importante a se destacar no dia de hoje: riquezas da sua benignidade. Este é o método que Deus usa para levar o pecador ao arrependimento. O Senhor os conduz, não como a animais, Ele os atrai. E a bondade que lidera os laços de amor. A consideração da bondade de Deus, sua bondade comum a todos, deve ser eficaz para levar todos nós ao arrependimento. Corroborando ainda mais para o nosso conhecimento, a bondade de Deus é que leva você ao arrependimento. Sim, uma certa tensão surge quando pensamos nos atributos de Deus. Ele é justo e santo e, ao mesmo tempo, cheio de bondade, predisposto ao perdão. É interessante que o apóstolo Paulo, ao falar em julgamento e condenação, dê ênfase à riqueza da bondade, da tolerância e da paciência de Deus. Em seguida, ele deixa claro que a reação de quem confia na bondade de Deus é de arrependimento e mudança. É, de fato, melhor para nós mudarmos nosso modo de viver, pois, sendo um bom Pai, Deus não nos deixará abandonados em nossos maus caminhos.
Olha, meu irmão, minha irmã, em vez de receberem tratamento especial da parte de Deus, os judeus tinham a responsabilidade maior de obedecer-lhe e glorificá-lo, tendo em vista as bênçãos que tinham recebido dele. Em sua bondade, o Senhor tinha dado a Israel grandes riquezas materiais e espirituais, uma terra maravilhosa, uma lei justa, um templo e um sacerdócio, seu cuidado providencial e muitas outras bênçãos. Com paciência, Deus tolerou muitos pecados e rebeliões de Israel e até enviou seu filho para ser o Messias daquele povo. Contribuindo ainda mais para o nosso conhecimento, a palavra evangelho significa boas novas ou boas notícias. É por meio do evangelho que nós somos ensinados que Deus enviou Jesus Cristo para nos tirar da morte para a vida, do pecado para a justiça, do império das trevas para o reino de Deus. A mensagem de Deus é sempre mostrando a sua bondade para com o ser humano. E essa bondade que leva o homem ao arrependimento. Não é o medo do inferno que leva alguém ao genuíno arrependimento. Não é a pregação da lei de Moisés que leva o homem ao arrependimento. Afinal, está escrito que a lei não produz justiça, mas apenas torna o homem consciente do pecado. O Evangelho é o poder de Deus para salvar o ser humano, e nesse Evangelho se revela a justiça de Deus, uma justiça que demonstra o amor e a bondade do Senhor. A justiça de Deus consiste no fato de que Deus condenou o pecado, trazendo libertação para todo ser humano que estava preso à natureza caída, que era governada pelo pecado e pela morte. O salário do pecado é a morte, e Jesus morreu para que o pecado recebesse o seu salário. Mas como está escrito, o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Essas boas notícias é que levam o ser humano ao arrependimento. Antes da nossa mensagem final, peço humildemente que nos ajude com a divulgação do nosso trabalho diário, se inscrevendo em nosso canal, ativando as notificações, nos recomende, compartilhe ao máximo nas suas redes sociais, nos grupos do WhatsApp da sua família, dos seus amigos e a comunidade no qual você reside. E eu encerro o versículo do dia com o seguinte pensamento: Deus produz o arrependimento. Sim, não há imagem que descreva melhor o caráter de Deus do que a de um pai que espera o retorno do filho. Se o pecado me afasta de Deus, a melhor maneira de abandoná-lo é dar meia volta. O pródigo, quando estava longe de casa e se lembrou do pai, teve o coração tocado. Ele caiu em si e pensou: o que estou fazendo aqui? Sua mente e emoções mudaram. Então ele se levantou e finalmente voltou para o pai. A caminhada de volta em direção ao pai foi uma demonstração de fé. E essa mesma jornada, afastando-se da terra distante, era uma demonstração de arrependimento. Os mesmos sentimentos que colocaram sua mente em Deus fizeram com que ele desse as costas para o pecado. Deus, com sua bondade, insiste em nos receber como filhos, mas nós, como pródigo, continuamos insistindo na linguagem do mérito. Trata-me como um dos teus empregados. Lucas 15, versículo 19. É como se estivéssemos correndo do Evangelho da Graça. Confrontados pela bondade de Deus e percebendo quão longe fomos, confessamos, voltamos e corremos para Deus, que nos assegura que estamos perdoados. Neste caso, dizemos que o arrependimento é um evento. No entanto, o arrependimento não é uma experiência que toma lugar apenas uma vez na vida, mas um processo contínuo que se aprofunda com o passar do tempo. Podemos dizer como Frederick Buechner: o verdadeiro arrependimento gasta menos tempo olhando para o passado e dizendo sinto muito do que para o futuro dizendo uau. A Bíblia não ensina que o pecador tenha de arrepender-se antes de poder aceitar o convite de Cristo. Assim como não podemos alcançar perdão sem Cristo, também não podemos arrepender-nos sem que o Espírito de Cristo nos desperte a consciência. Cristo é a fonte de todo bom impulso. Ele unicamente é capaz de implantar no coração a inimizade contra o pecado.
Todo desejo de verdade e pureza, toda convicção de nossa própria pecaminosidade é uma evidência de que seu Espírito está operando em nosso coração. Meu irmão, minha irmã, reflita sobre isso no dia de hoje e vamos orar comigo. As palavras de hoje foram semeadas em corações quebrantados para a honra e a glória do Senhor. Oremos. Pai amado, bendito Senhor, meu Deus e meu Pai Jesus Cristo, amado Mestre. Que teu Espírito, Pai, o Espírito Santo, continue atuando poderosamente na minha vida, na minha mente, no meu coração. E a cada um que agora está comigo no estudo diário do versículo do dia. Como também apresento a minha família, meus amigos, parentes queridos e a cada um que está conosco em outras redes sociais. Que estejamos sempre abertos, sempre prontos para entregar a Ti tudo o que temos e o que somos. E fazemos isso em nome de Jesus. Aproveitamos a oportunidade, entregamos àqueles que estão passando pelos momentos difíceis da vida, perturbações mentais, lutando contra a depressão, contra a ansiedade, síndrome do pânico, aqueles que estão fazendo tratamento contra a diabetes, radioquimioterapia, que estão abandonados nos leitos da morte, nos hospitais, as crianças enfermas, anciãos abandonados nos asilos, abrigos, moradores de rua, animais abandonados, os encarcerados que reconheceram seus erros e pecados. Na sua santa autoridade, mais uma vez em concordância com tudo que falamos no dia de hoje, e oro e agradeço Jesus Cristo, amém, e graças a Deus, graças a Deus. Ei, você tem uma responsabilidade no dia de hoje? Primeiramente, já deixa o seu comentário aqui embaixo do que achou da mensagem no dia de hoje, o seu like merecido e até o próximo estudo.